Boa noite, pessoal. Graça e paz. Muito grato pela oportunidade de estar aqui com vocês hoje, de podermos juntos olharmos mais uma vez para a mensagem que um dia nos salvou e que continua a nos impulsionar, a nos empurrar a Deus. Eu queria deixar uma coisa bem clara a vocês nesta noite. Eu não sou o melhor pregador dessa igreja e nem quero ser. Mas o meu desejo hoje, nesta noite, não é impressioná-los de forma nenhuma, mas é que juntos nós possamos dar as mãos e correr em direção àquele que um dia morreu pendurado no nosso lugar na cruz do Calvário, na certeza de que um dia estaremos junto a Ele. Esse é o meu desejo, que mais uma vez hoje o Evangelho possa arder em nossos corações e sejamos levados a amar mais a Jesus Cristo. Amém? Eu queria pedir que, por favor, vocês abrissem as suas Bíblias na carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Romanos, capítulo 12. Nós vamos ler os versículos 1 e 2. Eu queria iniciar com uma pergunta. Você já se sacrificou por alguém? Você se lembra de alguma ocasião onde se colocou em segundo plano por amar e valorizar outra pessoa? Eu me lembro de uma situação na escola. Eu tinha 11 anos. Certo dia, enquanto jogávamos bola no recreio, um amigo meu, um pouco desprovido de altura, acabou se envolvendo numa briga com um menino bem maior e bem mais forte do que ele. Eu me preocupei e decidi ajudá-lo. Não deu muito certo. Naquele dia, meus irmãos, eu apanhei bastante e fiquei passando mal no canto da quadra. Alguns momentos após, a bagunça toda se encerrou, os arruaceiros foram embora. E eu esperava contar com, no mínimo, um agradecimento, um aperto de mão de meu amigo. Quando me dei conta, ele não estava tão preocupado assim comigo. Pelo contrário, estava muito concentrado em um jogo de basquete, enquanto eu havia apanhado e estava passando mal por causa dele. De fato, todos nós, alguma vez na vida, ou muitas vezes, nos sacrificamos em função de pessoas valiosas para nós. Possuímos um sentimento de obrigação, um sentimento de responsabilidade para com certas pessoas, certas coisas que são dignas de nossa afeição e que merecem a nossa ação. E o apóstolo Paulo, no início do capítulo 12 da carta aos Romanos, ele trata de nos apresentar a aplicação de todo o conteúdo exposto nos capítulos que antecedem o capítulo 12. Ele nos apresenta a aplicação do Evangelho aqui neste início. Sacrifiquem-se. Diante de tudo que foi escrito pelo autor, Deus nos leva a enxergar as riquezas de sua graça, a olhar a beleza de seu Filho e a majestade da sua glória. E Ele nos diz, baseado em tudo o que eu fiz por você em Cristo, saiba, eu sou supremo em seu coração. Vocês não podem viver para outras coisas, senão somente para mim, plenamente para mim. Através do texto que nós vamos estudar hoje, nós vamos entender mais a fundo a resposta adequada à mensagem do Evangelho. Sacrifiquem-se. Vamos à leitura do texto. Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2, diz assim: Portanto, irmãos, rogo-lhes, pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Deus, nós queremos te dar graça, Senhor, pela oportunidade de estarmos aqui nesta noite, Senhor. Deus, nós não somos dignos, Pai, de frequentarmos esta igreja. Não somos dignos de sermos chamados teus filhos, Pai. Mas, Deus, muito obrigado, Senhor, porque somos salvos, somos filhos de Deus, não pela obra de nossas mãos, Senhor, mas pela tua graça, Senhor. Deus, não é diferente nesta ocasião. Deus, não prego porque mereço, porque sou bom, Senhor, mas é porque a tua graça, Senhor, utiliza de homens pecadores para anunciar a boa nova, Senhor.
Louvado seja o teu nome por isso. Deus, a minha intenção nesta noite, Senhor, é que possamos sair daqui com os nossos corações fervendo de amor por aquele que foi esmagado em nosso lugar na cruz, Senhor. Nos dê amor pelo teu Filho através desta mensagem, nos dê disposição, Senhor, para vivermos somente para ti, Senhor. Tem misericórdia de nós, Pai. É o que eu te peço, Senhor, auxilia-me, Senhor. Por favor, no nome de Jesus, Deus. Amém. Meus irmãos, a Epístola de Paulo aos Romanos é uma espécie de manifesto cristão. Alguns estudiosos da Bíblia a chamam de a mais completa, a mais pura e a mais grandiosa declaração do Evangelho contida no Novo Testamento. A sua mensagem é bem clara. O homem nasce em pecado e em escravidão. Não há nada que ele possa fazer para sair dessa situação, mas Deus, pela sua graça e pela sua misericórdia, nos salva em Cristo Jesus e trata de nos preservar pela sua graça até o fim. Esse é o conteúdo trabalhado durante a carta. Contudo, no capítulo 12, Paulo trata de fazer uma transição em sua explicação do Evangelho. Ele se desloca de uma porção mais doutrinária para uma porção mais aplicativa, mais prática aqui no capítulo 12. Ficando claro assim que na vida cristã, doutrina e dever andam de mãos dadas. As nossas convicções determinam o nosso comportamento, os nossos comportamentos. Sabendo disso, lendo o texto de Romanos capítulo 12, nos perguntamos qual é a postura, ou melhor, qual é a resposta adequada ao Evangelho. Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida a perderá, mas quem perder a sua vida por minha causa a encontrará. O fato é que o Evangelho nos faz um convite por demais arriscado, porém maravilhoso. A mensagem do Evangelho diz: você perderá tudo por causa dele. Ele nos atrai a renúncia a tudo por causa de Cristo. Mas nossa renúncia não se baseia em qualquer motivo. Antes ela está ancorada na perfeição e na excelência daquele que um dia foi pendurado no madeiro, mas que hoje está sentado no trono de glória, reinando supremo para sempre. Ele é o motivo de nossa renúncia. Por causa dele estamos dispostos a abrir mão de todas as coisas. Através do texto que nós vamos estudar hoje, nós vamos compreender que viver para Deus é um oferecimento de todo o nosso ser, por toda a nossa vida. Viver para Cristo é abraçar o sacrifício por amor a Ele. Porém, entendendo que não há nenhum outro motivo pelo qual eu e você podemos viver e até mesmo morrer, senão o Filho de Deus. Portanto, sacrifiquem-se. No texto que nós vamos estudar hoje, nós encontramos duas respostas. Ontem Antônio falou uma coisa engraçada, ele disse é um desafio pregar em 2 pontos presbiteriano. Mas vamos ver, né? Hoje vai ter que ser. Nós encontramos duas respostas. E eu queria a primeira delas com vocês. Sacrifiquem-se pelas misericórdias de Deus. E eu queria ler com vocês mais uma vez o versículo de número 1. Diz assim: portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. No versículo 1, nós podemos perceber que Paulo inicia com a sequência de 3 palavras. Portanto, irmãos, rogo-lhes. Essas palavras nos revelam a quem Paulo está dirigindo o seu apelo, a base de seu apelo e no que consiste o seu apelo. De fato, esta carta foi encaminhada aos romanos. E Paulo tinha a intenção, ao chamá-los de irmãos aqui, o segundo termo, irmãos, Paulo tinha um propósito vital.
A realidade é que o apóstolo Paulo estava ciente de tensões que existiam entre judeus e gentios na igreja de Roma. E por isso, ele dedicou alguns capítulos da epístola para igualá-los e levá-los ao mesmo caminho que é Cristo. Contudo, no capítulo 12, o apóstolo muda a sua forma de se dirigir. Ele os chama irmãos, ou seja, coloca a todos numa mesma família, a família de Deus. E, consequentemente, dirige a sua convocação a todos sem distinção, inclusive a nós, que também somos povo de Deus. E qual a base do seu apelo? O motivo de seu apelo se apoia no uso do termo portanto, em referência às misericórdias de Deus. É como se Paulo fosse um professor que, antes de aplicar a prova aos seus alunos, trata de recapitular todo o assunto estudado, à luz de todo o conteúdo discutido na carta sobre Deus e sobre o seu evangelho. O apóstolo Paulo tem a intenção de nos apresentar uma conclusão prática aqui. Apegando-se à graça e à autoridade proveniente do evangelho, o apóstolo Paulo nos roga que nos ofereçamos como sacrifícios a Deus. Nos ofereçamos como sacrifícios a Deus. A conclusão do evangelho nos é lembrada aqui, no que implica: tudo bem, eu sou um cristão, eu sei que eu sou salvo por causa de Cristo, mas qual a conclusão? Qual a minha resposta em relação a isso? Mais uma vez eu repito, o evangelho nos diz: você perderá tudo por causa de Cristo. O evangelho nos intima a pesar o fator custo de sermos discípulos de Cristo e no que significa, no que implica nos sacrificarmos por Ele. Eu creio que Paulo, ao usar esses termos, é como se os leitores desta carta se assustassem, dissessem: como assim, Paulo? Eu perderei tudo? Do que é que você está falando, meu irmão? E Paulo, de forma a rebater e a deixá-lo sem argumento, diz: lembrem-se da mensagem, lembrem-se do que Cristo fez com vocês. Não tirem os seus olhos da mensagem que os salvou, da mensagem que abriu os seus olhos para a sua beleza e da mensagem que nos motiva a segui-lo. O que o evangelho nos diz? Estávamos condenados ao pecado, presos no calabouço de nossas transgressões. Nós não éramos capazes de romper as algemas de nossas iniquidades. Éramos rebeldes, inimigos da lei de Deus, incapazes de cumpri-la. De forma nenhuma nós poderíamos ir até Ele. As nossas obras, a nossa religião não são suficientes para pagar a culpa de nosso pecado. Contudo, não por causa de nós, mas pela sua graça e a sua misericórdia, Deus nos enviou o seu Filho. Olhem para Ele agora mesmo, aquele que geme, sangra, morre sobre o madeiro de braços abertos, pronto para nos receber. Ouçam os seus gritos de aflição e agonia, por se tornar maldito aos olhos de Deus. Ele levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro. O cálice da ira de Deus foi derramado lentamente sobre ele e violentamente. Mas ouçam, há algo mais. Há um brado de vitória. Está consumado. Está consumado. O castigo que nos trouxe paz estava sobre ele. Deus nos diz, Paulo está dizendo aos irmãos: vocês se assustam? Vocês se assustam porque Deus os convoca a abandonarem a tudo. Vejam o que o Filho de Deus fez por vocês na cruz do Calvário. Louvado seja Deus por isso. E ao terceiro dia, meus irmãos,
Ao terceiro dia, Ele ressuscitou dos mortos. E hoje, estamos aqui não para louvar, não para render louvores a um Deus, a um Salvador morto, mas a um Senhor que agora mesmo está sentado sobre o trono de glória, portando a sua coroa, reinando supremo sobre ímpios e justos para sempre. Nosso Salvador vive, meus irmãos. E Paulo nos diz, ele conclui: olhem para as misericórdias de Deus e saibam, por causa de Cristo, por causa de sua obra perfeita na cruz do Calvário, as suas vidas não são mais posse sua. Você não tem mais o domínio sobre a sua vida. Não é você quem determina se você vai para a esquerda ou para a direita, mas Deus os pertence. Vocês pertencem a Cristo, porque a Bíblia é bem clara. Ela diz que nós somos justificados gratuitamente por meio da redenção que há em Cristo Jesus. O Filho de Deus nos comprou por meio de seu sangue e para Ele. Você não é mais dono de sua vida, nós não somos. O Evangelho nos diz: sua vida não é mais sua, você deve transferir tudo o que você é, tudo o que você tem, para tudo o que Ele é. Você não pode ser um discípulo, nós não podemos ser discípulos de Cristo se não estivermos dispostos a virar as nossas costas para as coisas do mundo. Nós não podemos ser discípulos de Cristo se não estivermos dispostos a ser abandonados, rejeitados por amor a Ele. Nós não podemos ser discípulos de Cristo se não estivermos dispostos a sofrer e até mesmo a morrer por causa dEle. Paulo endossa o compromisso que nós assumimos. Você não pode voltar atrás. Nós não podemos voltar atrás. E ainda mais, o Evangelho nos apresenta o plano da salvação de Deus. E após essa convocação de Paulo, nos chamando ao sacrifício, ele nos diz: existe algum motivo pelo qual vocês viveriam, entregariam a sua vida, se não o Filho de Deus? Abram seus olhos, contemplem a sua beleza. Perguntem aos seus corações a algo mais belo, a algo mais singular, mais sublime do que Cristo Jesus. O que nos leva a compreender que o sacrifício cristão não é uma tentativa de nós nos apropriarmos das misericórdias de Deus. Nós não nos sacrificamos para alcançar a Deus, para conquistá-lo, para fazer com que os olhos dele se voltem para nós, mas nós nos sacrificamos porque um dia, pela sua graça, nós fomos salvos por meio de seu Filho. Nós não nos sacrificamos para conquistar nada, irmãos. Nós nos sacrificamos em gratidão àquele que hoje possui as nossas vidas. Amém? E Paulo dá continuidade. Ele falou de nossas razões, as nossas motivações para seguir a Cristo, que estão nas riquezas da sua misericórdia. E agora ele fala acerca das qualidades ou das características desse sacrifício. Ele usa 3 termos, vocês podem ver comigo: vivo, santo e agradável a Deus. Vivo, santo e agradável a Deus. Vamos por partes. Vamos ao primeiro termo: vivo. Um comentarista faz uma observação interessante sobre esse primeiro termo. Ele diz assim: no Antigo Testamento, o animal para o sacrifício tinha de ser morto antes de ser oferecido. Em forte contraste com isso, à luz do Evangelho, nós devemos oferecer a nós mesmos como sacrifício vivo. Não nossos animais, não nossos legumes ou grãos, mas nossos corpos. Através de sua expressão no texto, este termo, Paulo enfatiza de que somos chamados a entregar tudo o que nós somos, corpo e alma, em favor de Deus. Ele nos diz: Deus exige que vocês se sacrifiquem, que vocês apresentem os seus corpos, e isto é um ato espiritual de adoração. Deus não espera que você se sacrifique pela metade.
mas por inteiro, se submetendo à sua majestade, ao seu senhorio em todos os aspectos da sua vida. Não 80%, não essa parte e essa não, mas todos os aspectos da sua vida. Não é à toa que o apóstolo Paulo diz aos coríntios: quer vocês comam, quer vocês bebam, façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Comer e beber são coisas tão simples, mas é uma consequência de não possuirmos mais nossas vidas. Vivo, tudo o que nós somos e tudo o que nós temos deve ser para a glória de Deus. Santo, o segundo termo. Fica nítido que Paulo espera que sejamos sacrifícios santificados, consagrados a Deus. E é importante nós considerarmos o termo santidade aqui. O que Paulo quer dizer com sacrifício santo? Seria um homem que simplesmente não fala palavrão, ou um homem que tem o costume de orar 5 horas todos os dias, ou um homem que gosta tanto desta igreja que está aqui todos os dias. Um homem santo, meus irmãos, aqui, um sacrifício santo, é alguém que reconhece e expressa que Deus é supremo. Um sacrifício santo é alguém que reconhece que não há nada que se compare a Deus. Não existem competidores à altura de Deus. Os nossos corações, as nossas mentes não se sentem atraídos, as nossas atenções não são divididas, porque em nosso coração Deus é supremo. Um homem, uma mulher santos, sacrifícios santos, são pessoas que não conseguem ter a sua atenção atraída pelas coisas deste mundo, mas antes o seu coração, os seus olhos estão ancorados na glória e na beleza do Filho de Deus. O terceiro e último termo, irmãos, agradável. E é interessante, nós não podemos pensar que qualquer ato religioso, qualquer coisa que venhamos a fazer, é agradável aos olhos de Deus. Um exemplo bem interessante, Lucas capítulo 18. O fariseu e o publicano. Um deles bateu no peito, gloriou-se de suas obras, enquanto o outro humilhou-se diante de Deus, reconhecendo que era miserável e saiu justificado diante dele. O fato é que Deus espera que nós nos apresentemos a Ele em todas as oportunidades, durante todas as nossas vidas, não confiante na força de nossos braços, não confiante em nossas obras, mas humildes e arrependidos, nos agarrando firmemente em sua graça. Aqui Paulo nos chama, meu irmão, não confie nas suas forças, não entregue-se a Deus de qualquer forma, achando que Ele vai aceitá-lo, mas antes corra a Ele em humildade, para a glória de Deus. Percebam, irmãos, que o viver para Deus é possível. Este sacrifício não é algo utópico, não é algo utópico, não é algo ilusório, é algo inalcançável. Sabe por quê? Não porque nós conseguimos, mas porque o Deus que nos salva pela graça nos preserva e nos direciona pela sua graça. Vocês sabem como seremos sacrifícios? Pela graça de Deus e pelo poder que vem dele. Amém? Qual aplicação nós poderíamos tirar daqui deste verso, deste ponto que nós estudamos? Ao nos depararmos com o que Deus espera de seus filhos, talvez o desespero bata. Nós possamos olhar para o que Ele pede de nós e dizer: Deus, é demais. E de fato é. E de fato é. Mas o Deus que nos salva nos chama também a depender dEle. Nos chama a acolhermos forças naquele que efetua tanto o querer quanto o realizar de acordo com sua boa vontade. Mas nós, enquanto sacrifícios, o que podemos fazer? Só olhamos? Não. Nós devemos nos apropriar dos meios de graça que Deus nos deu: oração, leitura da sua palavra.
Meus irmãos, e quero que vocês saibam que todas essas aplicações são, em primeiro lugar, ao meu coração. Eu não sou perfeito e com certeza erro em muitas coisas aqui. Mas como tem andado a sua vida de oração? Você tem valorizado e praticado a oração? Eu sei que a maioria aqui são pessoas muito ocupadas. Por vezes a nossa rotina começa a nos empurrar a fazeres, nós os colocamos como prioridades e a oração é soterrada. Mas pode acontecer de outra forma. Às vezes nós temos muito tempo livre, mas nós temos mais interesse em fazer outras coisas e não investimos tempo em oração. O fato é que a Bíblia é encharcada de mandamentos sobre oração. Pense sobre isso: orar sem cessar. É uma suposição forte que nos indica, que nos confirma que a oração é o meio através do qual Deus opera e realiza os seus propósitos. Claro que é Deus quem ordena e quem escolhe os fins, não somos nós. Mas Ele nos permite participar da realização de seus propósitos. Meus irmãos, se você não tira proveito, se eu e você não tiramos proveito desse privilégio, pode ter certeza de que nós não seremos sacrifícios, de que essa mensagem não será praticada por mim e por você. Ela não será possível. Um dia eu ouvi, isso é bem forte, um dia eu ouvi de um grande homem de Deus. Talvez alguns não concordem comigo, mas isso falou muito ao meu coração. Um dia eu ouvi de um grande homem de Deus. Ele disse: jovem, se você não ora, você não vale 2 centavos no reino dos céus. E enxergando sob a perspectiva de que Deus nos permite engajar em seus propósitos de tal maneira, e nós nos recusamos, no mínimo devemos ser chamados de tolos. Não estou dizendo que eu não erro, mas que juntos nós devemos perseverar nesta prática. Nos sacrificar nunca será possível se os nossos joelhos não são violentados pelo tempo que investimos em oração. E tão essencial quanto a oração é a palavra de Deus. Eu queria ler para vocês um breve texto de John Piper sobre a palavra de Deus. Falou muito ao meu coração. Ele diz assim: Deus escreveu um livro. Essa realidade me maravilha cada vez que paro para pensar sobre ela. Páginas e páginas de Deus. Seus pensamentos, suas palavras, seu coração. Bem ali, apenas alguns centímetros de distância. Eu posso levar comigo para todo lugar que eu vou, ler quando quiser. Quando abrimos a Bíblia, o que nós vemos? Vemos o próprio Deus nesse livro. Encontraremos Deus aqui ou não o encontraremos? Não sem qualquer esperança de amizade. Ler a Bíblia é uma das coisas mais importantes que podemos fazer. É mais valioso que qualquer coisa que possuímos, mais doce que qualquer coisa que já comemos. É literalmente mais importante do que respirar. Porém, isso não é o que vemos, o que sempre vemos e sentimos quando abrimos a Bíblia. Nossos olhos fracos, cansados, distraídos, olham e tudo o que vemos é um quadro entediante e sem vida na parede. Mas não é um quadro, é uma janela. Rompe através da parede para outro mundo. O mundo real, o mundo duradouro, o mundo melhor. Através dessa janela brilha uma luz divina que transforma tudo ao nosso redor. Todos nós sabemos que a estrada para o Deus desconhecido não é fácil. Disciplina e resolução são importantes, mas só podem te levar tão longe por poucos dias
uma semana, talvez um mês. Para a caminhada mais longa, precisamos de algo mais forte, mais impulsionador, que disciplina e resoluções. Deus escreveu um livro, e com o seu livro, essas palavras na nossa frente, Ele acorda as nossas almas mortas e tediosas. Ele nos liberta da escravidão do pecado, de desejos que roubavam a nossa vida. Ele conforta o deprimido, inspira o desencorajado, guia o confuso. Ele nos capacita para fazer nossas vidas importarem para a sua causa no mundo. É assim que nós temos visto, nós temos enxergado a palavra de Deus. A palavra de Deus tem estado na nossa mente, no nosso coração, ou a alguns centímetros de distância. Que Deus nos dê graça, irmãos, para corrermos a ela, para a glória do seu nome. Amém? Eu queria ler com vocês o versículo 2, por favor. Paulo vai dizer assim: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Após nos apresentar de forma simples e direta qual deve ser o nosso culto racional, a forma como devemos nos apresentar e viver para Deus, Paulo prossegue intercalando as suas ideias para nos fazer compreender o que Deus espera de nós enquanto seus sacrifícios. E no verso 2, ele nos apresenta uma sequência. Primeiro, ele nos apresenta uma conduta abominável. Depois, ele nos fala de uma conduta a ser adotada e preservada. E por último, ele nos explica a razão para agirmos desta forma. Ele inicia o versículo nos exortando para não nos amoldar ao padrão deste mundo. A palavra mundo aqui, em sua tradução original, não se refere à localização geográfica, ao mundo físico, mas a esta era, ao tempo presente e à filosofia deste mundo chamada secularismo. E o que diz o secularismo? Assista a Malhação que você vai ver. O secularismo diz: olhem para o aqui e para o agora. Desfrutem de todas as coisas que estão disponíveis para vocês, pois foi para isso que vocês nasceram. Saciem os seus desejos imediatamente, não importa como. Não existe eternidade, não existe vida além do túmulo. Portanto, vamos nos permitir. E Paulo nos exorta: não acreditem nestas mentiras. Tapem os seus ouvidos, corram. Aqui há o chamado do Evangelho ao inconformismo, uma convocação para uma guerra. Em Mateus capítulo 6, versículo 2, Jesus Cristo, ao se deparar com a hipocrisia dos fariseus e com as práticas pecaminosas dos pagãos, ele olha para os seus discípulos e diz: não sejam como eles. Basicamente, a ideia aqui é que nós não devemos ser como um camaleão, nos apropriando das cores daquilo que nos cerca, mas antes somos chamados a rejeitar a filosofia deste mundo, assumindo uma postura contracultural. Nós vamos tratar melhor na aplicação. Mas a verdade é que hoje em dia, e é bem interessante, isso é perceptível, acredito que todos concordam comigo, hoje em dia, os jovens cristãos permitem que a cultura determine os seus comportamentos para que eles não sejam vistos como tolos, para que eles não sejam rejeitados pelo mundo. Mas isso é exatamente o que Deus nos chama a fazer: ser tolos por causa de Cristo. Para os que estão perecendo, a mensagem da cruz é loucura, mas para mim e para vocês é poder de Deus para a salvação. É exatamente isso para o qual nós fomos chamados. Paulo traz o diagnóstico de um cristão verdadeiro.
os seus olhos, os seus corações não são atraídos pelas propostas deste mundo, pelas coisas que nos são oferecidas de forma nenhuma. Mas antes, nós não conseguimos tirar os nossos olhos, nós não conseguimos deixar de estar inclinados para a beleza daquele que um dia foi pendurado, que foi esmagado na cruz do Calvário por amor de nós e que nos prometeu de que um dia tudo aquilo que já provamos aqui não se comparará com o deleite que sentiremos na sua presença. Sinceramente, nós pecamos e, infelizmente. Mas, meus irmãos, se nós insistirmos em olhar mais para a glória do Filho de Deus, os pecados, os prazeres deste mundo perderão o seu sabor. Perderão o seu sabor. Um verdadeiro cristão está disposto a perder tudo e a bater de frente com a cultura predominante deste mundo, dizendo: eu não tenho interesse em me associar com vocês. Eu tenho algo muito melhor. E Paulo prossegue, nos convocando à transformação. Primeiro ele nos diz: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se. Portanto, o objetivo da vida cristã não é apenas o inconformismo, mas também transformação. A palavra grega usada por Paulo aqui para transformai-vos, aqui na minha Bíblia, na NVI, é transformem-se, é metamorfose, que é a mudança que a lagarta sofre para se tornar uma borboleta. É uma mudança radical, onde as nossas condutas, o nosso caráter são alterados, se tornam opositores do padrão deste mundo e são inclinados a Deus. É esta mudança que Paulo fala no versículo número 2. Mas de que forma isso acontece? E ele responde logo em seguida: pela renovação da sua mente. Pois como nossa vida será transformada se as nossas convicções, a nossa mente não é? E o pontapé inicial da vida cristã é o arrependimento. E o interessante aqui é que a palavra grega para arrependimento significa uma mudança de mente. Aqui Paulo faz uma clara referência à necessidade do novo nascimento. Jesus disse: ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Por um acaso esse nascimento provém de nossas mãos? Não, ele mesmo responde: é da água e do Espírito. Ele usou essa figura para nos fazer entender que ninguém, eu e você, não podemos ser discípulos de Cristo, a menos que o homem interior seja inteiramente purificado e renovado pelo Espírito, assim como o homem exterior é lavado pela água. Nós não experimentaremos, provaremos desta transformação, se Deus, pela sua graça, não nos atrair a Ele e não nos transformar pelo poder sobrenatural do seu Espírito. Esta é uma mudança que não está nas nossas mãos, não cabe a nós decidir ou não. Mas é Deus quem renova cada parte do ser humano manchada, poluída pela queda, inclusive a nossa mente, nos tornando aptos a discernir e a desejar com todas as nossas forças a vontade de Deus, que é o objetivo final, que é para onde Paulo estava querendo chegar o tempo todo. Ele fecha o verso 2, consequências e consequências, e esta é a consequência final: experimentar e comprovar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Para alguns isso aqui é um dilema, para mim muito tempo foi. Eu lembro até de uma vez que eu fiz assim, mas isso aí eu não era nem crente ainda. Eu fiz: caramba Deus, eu tô na dúvida com isso aqui. Se passar um carro vermelho aqui é porque é a vontade de Deus. Meu amigo na mesma hora passou o carro. Eu fiz: eita, responde rápido. Responde rápido. Para muitos isso é um dilema. Existem fóruns, debates. Qual a vontade de Deus? Que vontade de Deus é essa a qual Paulo se refere aqui? Nós sabemos que a vontade revelada de Deus é a Escritura Sagrada. Todo o conselho sagrado necessário para a nossa jornada está aqui.
Mas não é sobre a palavra que Paulo está falando agora. Para compreendermos o que Paulo quer dizer, é necessário elevar os nossos olhos a Deus e a sua finalidade maior. Deus é a pessoa mais centrada em Deus do universo. Percebam, um ser racional mais elevado, ele não procura simplesmente uma razão para fazer tudo o que ele tem de fazer. Mas um ser racional mais elevado procura a melhor razão para fazer o que tem de fazer. Se Deus é o ser supremo sobre todas as coisas, a melhor razão para fazer tudo o que ele tem de fazer é Ele mesmo. E a principal finalidade de Deus é trazer glória ao seu próprio nome. Sabendo disso, como Paulo nos apontaria para outro objetivo senão este? A minha e a sua vida giram em torno deste objetivo: tornar Deus glorificado. E o mais belo da mensagem do Evangelho é que Deus nos satisfaz nele ao vivermos para a sua glória. A nossa necessidade de sermos satisfeitos não entra em conflito com a paixão de Deus de ser glorificado. De forma que Deus é mais glorificado em nós quando nós estamos mais satisfeitos nele. Meus irmãos, não seremos sacrifícios agradáveis a Deus se não estamos alegres nisto. É algo completamente ilógico. Mas louvemos a Deus, porque a nossa necessidade de sermos satisfeitos e a paixão de Deus de receber glória não estão em conflito por causa dele. Louvado seja Deus por isso. A vontade de Deus aqui é que nós cresçamos em maturidade espiritual, para que a nossa vida se torne mais consagrada e separada pelo Espírito de Deus para a glória do seu nome. Amém? Qual aplicação, irmãos, nós podemos tirar? A partir do que nós lemos, nós entendemos que existem posturas a serem rejeitadas e posturas a serem preservadas. Nós somos convocados ao inconformismo. Contudo, uma má interpretação desta atitude pode nos levar a um erro perigoso, considerado por alguns como o maior pecado da igreja, que é o dualismo. Devemos nos guardar do pecado do dualismo. Eu queria pedir perdão a vocês, porque Ei Pedro, traz a bolsa para mim, por favor, que eu preciso ler um negócio que está no livro. Desculpa, pessoal. Nós devemos nos guardar do pecado do dualismo. Devemos nos guardar do pecado do dualismo. E o que é o dualismo? É uma crença extremamente perigosa, que traça um corte no mundo e diz assim: secular, sagrado. Coisas do mundo, coisas da igreja. Onde está o perigo nisso? Corresponde a uma visão de mundo completamente incompatível com o Evangelho, porque estabelece um domínio onde Cristo não é Senhor. O dualismo estabelece uma esfera da existência onde Jesus não pode ser chamado rei. O dualismo é motivo de rejeição do Evangelho, pois quando a igreja traça este corte, o mundo reage. Quando a igreja traça este corte, o mundo reage com uma visão de mundo chamada secularismo. E essa filosofia trata de endossar e tornar mais profundo este corte, dizendo: na esfera pública não tem rei. Vamos tirar as cruzes, vamos tirar as imagens religiosas, pois aqui somos nós quem reinamos, não há rei. Diante disso, e levando em consideração o apelo de Paulo, que ao falar sobre sacrifício inclui o inconformismo, como devemos viver? Meus irmãos, pelo amor de Deus, não me entendam mal não. Esse livro aqui é dos puritanos, mas vocês me entendem, né? É porque
Hoje em dia eu chego com um livro, cheguei com um livro perto de um amigo meu, com esse livro aqui, Santos no Mundo, sobre os puritanos. Ele disse: eu não acredito não, pai. Eu não acredito não que tu tá nesse negócio. Eu disse: mesmo, calma, não é importante a gente ler sobre isso também não. Algo muito interessante que eu li nesse livro, que os puritanos costumavam adotar. O seu cristianismo era totalmente abrangente. Assim, o seu viver era uma unidade. Hoje, chamaríamos o seu estilo de vida de holístico. Toda conscientização, atividade e prazer, todo o emprego das criaturas e desenvolvimento de poderes pessoais e de criatividade integravam-se na única finalidade de honrar a Deus, apreciando todos os seus dons e tornando tudo em santidade ao Senhor. Para eles não havia disjunção entre o sagrado e o secular. Toda a criação, até onde conheciam, era sagrada. E todas as atividades de qualquer tipo deviam ser santificadas, ou seja, feitas para a glória de Deus. Citando novamente o apóstolo Paulo aos Coríntios: se você for comer, se você for beber, fazer qualquer outra coisa, faça para a glória de Deus. Ver a vida como um todo, onde Deus é glorificado em todos os aspectos. Talvez alguns aqui façam direito, outros estejam no seminário, outros sejam músicos. Meu irmão, toque os seus acordes para a glória de Deus. Estude todas as matérias que você tem que estudar na faculdade para a glória de Deus. Escreva um sermão, pregue, aconselhe para a glória de Deus. Viva para a glória de Deus. Não tropecem neste corte, irmãos. Que venhamos a tomar cuidado com ele. Tudo o que nós devemos fazer, todos os aspectos de nossa vida devem ser santificados, consagrados para a glória de Deus. Eu queria concluir essa mensagem. Você já sacrificou por alguém? Talvez você nunca tenha passado pela experiência de levar uma surra por outra pessoa. Infelizmente eu já. Mas diante do que foi estudado hoje, diante do que nós vimos no capítulo 12 de Romanos, vocês estão dispostos a se sacrificar por amor de Cristo Jesus? Meus amigos sabem, eu falo sobre isso 200 vezes, eu vou falar aqui mais uma vez. 2 irmãos morávios. 2 irmãos que amavam a Deus. Ficaram sabendo da existência de uma ilha, onde 3.000 escravos trabalhavam perpetuamente. Logo surgiu o desejo no seu coração de ir até eles e pregar o Evangelho. Contudo, ao chegar ao dono de escravos, ao pedir permissão, o dono lhes disse: vocês só pisarão na minha ilha como escravos. Aqueles irmãos tomaram a decisão de se vender como escravos àquele senhor, para que pudessem chegar até aqueles escravos e falar do Evangelho. Chegou o dia tão esperado. Aqueles irmãos estavam sobre o barco no porto da cidade. Os seus amigos, a sua família, seus amigos da igreja foram até lá para se despedir dele. Todos choravam. Todos se perguntavam: vocês estão loucos? O que vocês estão fazendo? Por que vocês vão fazer isso? E os 2, sorrindo, acenaram para todos os que estavam no porto e disseram: para que o cordeiro que foi imolado receba toda a recompensa por seu sacrifício. Eu pergunto a vocês hoje, ao ministério, à rede: não seria o cordeiro digno de receber toda a recompensa por seu sacrifício? Não seria o cordeiro digno de receber toda a recompensa por seu sacrifício? Que Deus abençoe vocês.